A construção das pirâmides do Egito, especialmente as de Gizé, é um dos maiores mistérios da história antiga. Apesar de muitas teorias, os estudiosos acreditam que os egípcios usaram uma combinação de engenharia avançada, trabalho humano e ferramentas simples. Aqui está um resumo do processo. 1. Planejamento e localização. As pirâmides eram construídas perto do rio Nilo, facilitando o transporte de materiais. A orientação das pirâmides seguia o alinhamento astronômico, muitas vezes alinhadas com pontos cardeais. 2. Materiais utilizados. Pedra calcária, material principal, extraído de pedreiras próximas. Granito, usado nas câmaras internas, vindo de Aswan, a mais de 800 quilômetros de distância. Basalto e diorito, para pavimentos e acabamento. 3. Transporte das pedras. Troncos de madeira eram usados como rolos para mover blocos. Estudos sugerem que rampas de areia molhada ajudavam a deslizar os blocos com menos atrito. O rio Nilo era usado para transportar pedras pesadas em barcos. 4. Métodos de construção. Existem algumas teorias sobre como as pedras foram empilhadas. Rampas retas. Uma grande rampa era construída em linha reta até o topo. Rampas em espiral. A rampa contornava a pirâmide conforme ela crescia. Rampas internas. Algumas teorias sugerem corredores internos para facilitar o transporte. Recentes descobertas arqueológicas mostram que as rampas eram combinadas com trenós puxados por trabalhadores. 5. Mão de obra. Os construtores não eram escravos, mas camponeses que trabalhavam temporariamente durante as cheias do Nilo. Havia cidades de trabalhadores perto das pirâmides, com habitações, padarias e hospitais. Equipes de artesãos esculpiam e poliam as pedras. 6. Acabamento e revestimento. A pirâmide era coberta com pedra calcária branca polida, refletindo a luz do sol. No topo, havia um capstone, pirâmide de ouro ou cobre, que brilhava ao longe. As pirâmides são um marco da engenharia e organização do Antigo Egito, construídas sem tecnologia moderna, apenas com conhecimento matemático, planejamento e força humana. Se formos pensar além das teorias tradicionais, podemos especular algumas hipóteses criativas e alternativas para a construção das pirâmides do Egito. Aqui estão algumas ideias que podem te interessar. 1. Técnica de moldagem de pedra. Concreto antigo. E se os egípcios não tivessem transportado blocos gigantes, mas os fabricado no próprio local? Alguns cientistas sugerem que os egípcios podiam ter criado uma mistura de calcário dissolvido com água, argila e outros minerais para formar um tipo de cimento primitivo. Esse material era despejado em moldes de madeira e deixado para endurecer, formando blocos que pareciam esculpidos. Isso explicaria o encaixe perfeito entre algumas pedras e a presença de minerais incomuns em certos blocos. 2. Uso de campos magnéticos e som. Uma teoria mais radical propõe que os egípcios dominavam técnicas avançadas usando vibração sonora e campos magnéticos. Algumas lendas falam de sacerdotes que faziam pedras levitarem usando cânticos ou instrumentos. Pode parecer fantasia, mas algumas experiências modernas mostraram que o som em certas frequências pode diminuir o peso aparente de objetos. Se os egípcios tivessem algum conhecimento sobre vibração e ressonância, talvez tenham usado essa técnica para reduzir o peso dos blocos e facilitar o transporte. 3. Uso de balões de couro ou câmaras de ar. E se os egípcios tivessem criado uma técnica para tornar os blocos mais leves usando ar ou flutuabilidade? Eles poderiam ter escavado câmaras dentro dos blocos ou utilizado couro de boi inflado com ar para flutuar as pedras pela areia ou água. Isso poderia ter reduzido a força necessária para puxar os blocos, facilitando a movimentação até o topo da pirâmide. 4. Pirâmide como máquina energética. Essa teoria sugere que as pirâmides não eram apenas túmulos,
mas também estruturas para gerar ou armazenar energia. Alguns estudiosos apontam que a pirâmide de Quéops tem corredores e câmaras posicionadas como se fossem partes de um circuito elétrico. A presença de granito rico em quartzo poderia gerar eletricidade estática. Se os egípcios tinham esse conhecimento, talvez usassem essa energia para ajudar na construção. 5. Ajuda de civilizações avançadas ou alienígenas. Claro, essa é a teoria favorita de quem ama mistérios. Alguns acreditam que seres mais avançados, humanos do futuro ou extraterrestres, ensinaram os egípcios a construir as pirâmides. Isso se baseia no fato de que as pirâmides estão alinhadas com constelações e apresentam matemática avançada. No entanto, não há evidências diretas dessa teoria, apenas especulações baseadas na precisão das construções. Essas são apenas algumas ideias. Qual dessas teorias você acha mais interessante? Digite nos comentários. Siga nosso canal, Mistério Decifrado. Ative o sino de notificações. E compartilhe.